Fala, meu povo! Mais uma vez aqui no nosso Café das 10, nosso encontro rápido, direto, prático e objetivo. Seja bem-vindo. Vamos tratar aqui de alguns pontos importantes nessa sequência de vídeos aí que a gente tem feito. Como a gente não tem um tempo específico para reunir todo mundo, então a gente vai fazendo aí, né, esse trabalhinho aí à distância, utilizando aí um pouco da tecnologia. No café passado, a gente viu algumas coisas relacionadas ali ao processo ensino-aprendizagem, né? E hoje a gente vai focar naquilo que tecnicamente é a nossa atuação, que é ensinar, transmitir o conhecimento, ensinar a alguém, ensinar algo. E há quem diga que ensinar é fácil, é simples, mas não é, porque não é apenas você passar o que sabe, mas é saber passar o que você sabe. Muitos, e acredito que todos nós já tivemos professores assim, que você percebia que a pessoa sabia muito, que ela tinha muito conhecimento, que ela tinha muita bagagem, mas ela não sabia como transmitir aquilo ali. Não tinha a técnica, a didática, né, o manejo correto de passar aquela informação a nível de entendimento ali dos presentes. Por isso que ensinar é consequência de uma vocação. E nós já falamos sobre isso aqui. Então, ensinar é consequência de uma vocação. E nem todos são vocacionados, chamados a essa missão. Obviamente, você que está me assistindo aqui, você tem esse chamado, essa vocação, e por mais que você queira correr, você acaba se encontrando novamente com ela, né? E a gente já viu o conceito de vocação. Mas a pergunta, o que é ensinar? Nós temos 4 pontos a discutir, que são muito abertos nesse quesito, onde nós temos que ensinar é transmitir conhecimento. Sim, de fato é. Obviamente você está passando ali conhecimento, passando ali informações. Mas quem se atém apenas a transmitir conhecimento, usando unicamente, exclusivamente, diariamente, de uma aula expositiva, coloca o aluno na condição de mero ouvinte, totalmente passivo, nunca ativo. E isso torna-se a aula monótona. Então, transmitir conhecimento, sim, claro, faz parte de ensinar. Mas como transmitir esse conhecimento? Tendo cuidado para que não se torne uma mão de via única. O ponto 2 é dirigir tecnicamente a aprendizagem. Não é só você transmitir, mas é acompanhar o processo, a evolução daquilo ali. O professor tem o termômetro da sala na sua mão. Você passou um conteúdo hoje, na próxima aula você vai passar um conteúdo novo que depende do conteúdo que você passou agora. Então você vai perceber se houve progresso ou não. Obviamente, se um ou dois não captaram a informação, mas a maioria pegou a informação, ok, você está ali, né, no caminho correto. Mas quando a grande maioria não pega o conteúdo, não adianta também querer colocar a culpa só na turma. Nós temos que nos autoanalisar também. Eu lembro de um fato uma vez, numa turma de ADM, eu cheguei para dar uma certa disciplina e primeira aula, segunda aula não estava fluindo. E a turma foi sincera comigo, disse: "Professor, a gente não está conseguindo entender não, tá complicado." E eu fui rever a minha maneira de aplicar aquilo ali. Então, eu mudei a minha estratégia, comecei a dividir por partes, uma de cada vez, e fazer, repetir, repetir e fazer. E na quarta aula eu consegui recuperar o tempo que foi desgastado da primeira e da segunda. E isso progrediu até a próxima e a outra disciplina que eu peguei junto com eles. A questão não estava na turma, a questão estava em mim, em atualizar-me de como passar aquilo ali.
orientar a aprendizagem. Isso é fundamental. Você dar instruções durante o processo. Passar para o aluno durante o processo como ele deve fazer, a melhor forma dele fazer. Ensinar isso. Agora, mais do que tudo isso que eu falei para você, e a gente não vai desabonar nenhum desses, porque ensinar é transmitir conteúdo, é dirigir, é orientar, mas a gente fecha isso com o quarto item, que se não for colocado, a gente tem aí um déficit, uma deficiência nessa questão de ensino, que é fazer o aluno pensar. E por que é tão importante fazer o aluno pensar? Porque a gente tem que entender que o ensino, ele produz uma mudança em quem quer aprender, evidentemente. O ensino, ele produz transformação de dentro para fora. Então, quando eu faço o aluno pensar, eu consegui, com maestria, transmitir o conhecimento, dirigir a técnica e orientar de tal forma que agora ele tem uma incógnita para pensar, ele tem algo a vislumbrar e me entregar um resultado, uma solução. E quando ele consegue fazer isso, ele utilizou a sua capacidade cognitiva. Ele pensou, ele inferiu, ele analisou, ele meditou, ele buscou, ele discutiu. E ele trouxe uma solução dada por ele naquela questão que eu apresentei. Então, esse processo acaba de ser completado. Ele aprendeu, ele entendeu. O que ele vai fazer? Novas atitudes, novos pensamentos, nova forma de enxergar, nova maneira de se comunicar. Tudo isso faz parte. Então, isso é ensinar. Agora, eu tenho para você aqui o seguinte: a importância da comunicação enquanto nós, professores, como nos comunicamos em sala. Eu não vou entrar aqui no mérito do processo de comunicação, emissor, receptor, ruído, decodificação. Não, eu não estou falando nesse sentido. O que também é importante. Eu estou falando da questão da adaptação da comunicação, tá? Tornar comum, você está vendo aí, né? Vem do latim, significa pôr em comum, tornar comum. Transmitir ideias, tal, promover o entendimento entre os indivíduos. Esse é o meu foco aqui. É que a nossa comunicação ela tem que ser adaptativa. Nós temos que muitas vezes descer o nível da nossa comunicação, as palavras, a maneira como falamos, a maneira como nós dirigimos e explanamos cada parte do assunto. Uma comunicação rápida, né? Professores que falam rápido demais. Uma comunicação defeituosa, mestres que não pronunciam as palavras didaticamente, corretamente, no seu sentido mais pleno possível. A comunicação é muito aleatória, sem seguir uma ordem cronológica dos fatos, deixando o aluno ali perdido no meio daquela salada de fruta. O professor começa falando sobre gestão de materiais, passa por responsabilidade ambiental, vai passando por enfermagem, daqui a pouco está falando de psicologia. Fica uma comunicação sem roteiro. Então, a gente tem que entender o seguinte: o plano de aula que nós fazemos ali e mandamos, ele nos dá uma direção do conteúdo a ser aplicado, mas aquilo ali não é decidido, não é decisivo. Aquilo ali é uma formalidade padrão que exige para saber o conteúdo que você vai aplicar. Agora, a maneira como você vai transmitir aquilo ali é você sentir da turma. Tem disciplinas que em uma aula você consegue dar 3 tópicos do assunto em uma turma A. Em outra turma B, essa mesma disciplina você só conseguiu dar um tópico do assunto. Porque a turma tem dificuldade X, Y, Z. E não adianta eu vir com a mesma comunicação da turma A para essa turma B. Não vai fluir. Por isso essa flexibilidade, por isso essa capacidade de pegar essa comunicação e trazer ao centro do aluno. Tá? E sempre isso não implica que você não vai ampliar o vocabulário dele, que você não vai trazer fatos novos, que você não vai ter uma comunicação mais diretiva, subir o nível, até porque é um nível técnico, um nível superior, a gente não está mais naquele nível médio de ensino fundamental, mas é saber de forma gradual, gradativa e subindo de nível. Então, perceber a turma e fazer com que a comunicação alcance esses 4 pilares aqui
é fundamental. Transmitir o conhecimento, comunicação. Dirigir tecnicamente a aprendizagem, comunicação. Orientar a aprendizagem, comunicação. Fazer pensar, comunicação. O nosso aluno tem que ser estimulado a pensar. Facilitar para o aluno não é pensar no lugar dele. Facilitar para o aluno é dar a chance dele pensar de maneira clara, porque ele entendeu de maneira clara. Certo? Então, meu querido, até o próximo café. No próximo nós temos para tratar, vou mostrar aqui para você rapidamente, os fatores que dificultam a comunicação entre professores e alunos. Eu te aguardo no próximo.